Olá, boa tarde, ouvintes. Muito boa tarde a todos, a todas, ao professor e psicólogo, professor Bido, psicólogo, está aqui, é uma honra tê-lo aqui conosco. E A ele vai honra é falar, minha, o prazer é meu. ele vai dar umas informações aí valiosíssimas para vocês, pessoal. Ó, tá entrando gente de Santos, Piracicaba, Brasília. Sejam muito bem-vindos, Califórnia, Bélgica. Estou muito feliz aí com o nosso terceiro programa, Movimento em Pauta, trazendo aí tudo que é novidade na ciência, na educação. Ceará, seja muito bem-vindo. Dom Quintino, do Ceará. Nossa, que legal, hein, gente? Então, estou aqui abrindo o programa, né? E queria aqui parabenizar aí todos o pessoal da rádio, por conta aqui que nós passamos um apuros por conta de falta de energia, mas conseguimos chegar aqui, né? Mas vamos que vamos. Canoas, Rio Grande do Sul. Bom, hoje, com muita alegria, né, vou apresentar o terceiro programa do Movimento em Pauta, um programa que tem a finalidade de trazer informações para vocês, informações atualizadas, de qualidade de vida, e para você se sentir melhor no seu dia a dia, né, principalmente as mulheres de qualquer idade, tá? Os homens também estão assistindo, né? Mas fica aí o convite para vocês acionarem aí as colegas, as amigas, pessoal da família. E esse programa, Movimento em Pauta, né, como nós estamos começando aqui já o terceiro programa, ele tem o objetivo, né, de trazer profissionais da área com as novidades, inclusive hoje vai ser um tema muito discutido aí nas redes sociais, nos jornais, né, sobre ansiedade. O que aconteceu, né, com a ansiedade aí depois da pandemia, né? Então, nós vamos falar desse tema, porque várias pessoas me pediram, né, esse tema. Então, é um tema interessante. Minas Gerais, Belo Horizonte, Canoas, sejam muito bem-vindos, gente. O que mais que eu vou falar aqui? Então, além dos profissionais, nós vamos ter alunos que vão colaborar aqui com o nosso programa, com algumas informações importantes para vocês. Também vamos trazer, eu mesma vou falar algumas vezes alguns temas sozinha, né? Então, é isso aqui, né? Então, é um programa que tem o objetivo de trazer informações para todos vocês, tá? Bom, e hoje eu tenho a honra, né, de chamar o professor Bido, mas antes dele entrar, o psicólogo Bido, eu vou passar para vocês umas informações que eu coletei ontem da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde, sobre ansiedade, que é o nosso tema de hoje, ansiedade e vida moderna. Hoje, na sala de aula, que para quem não me conhece, eu sou professora universitária também, na mesma universidade do professor Bido, e hoje nós fizemos ali, eu fiz um jogo com os alunos, né? E aí, pessoal, vocês ficaram ansiosos hoje? E ontem, eles me falaram que eles estão muito ansiosos por conta da prova. Que tem várias provas, né, na faculdade, aí nós temos uma prova em conjunto, vários professores, que é a AVI, eu não sei se eles estão participando aqui como ouvintes, e eu falei, todos nós temos ansiedade no dia a dia, né, mas o professor Bido vai falar o que é ansiedade, eu não vou entrar nesse assunto, eu só vou falar para vocês o que eu coletei de dados. Segundo a OMS, o Brasil tem 9,3% da sua população com o diagnóstico de ansiedade crônica. Então, ou seja, quase 10% da população, né? Fica na frente do Paraguai, está em segundo lugar, Noruega em terceiro, Nova Zelândia em quarto e Austrália em quinto. Então, o que leva a isso? Né? O que está trazendo essa ansiedade para o brasileiro? Né? Por que é tanta ansiedade? Aí eu citei ontem eu fiquei com uma ansiedade, vamos pensar aí de vocês. Ontem eu fiquei com uma ansiedade de elaborar uma prova e não de fazer, porque foi uma prova que eu tive que usar minha estratégia, porque era um assunto de fisiologia, num assunto de preconceito, né? Então eu passei por um período de ansiedade agudo, ou seja, foi aquele momento que me deu aquela ansiedade de conseguir acabar essa prova.
Agora vocês, aí pensa vocês já passaram por um momento de ansiedade? Vocês estão passando por ansiedade? Aí eu vou trazer aqui antes também, rapidinho aqui, uma informação novíssima do Ministério da Saúde sobre o que nós temos hoje no Brasil de diagnóstico de ansiedade. Então, aquela pesquisa do censo, não sei se vocês receberam, né, aquele telefonema de passar várias informações, né, para o Ministério da Saúde, para o IBGE, né, e essas informações é pelo sistema telefônico, pela Covitel. Então, eu peguei os dados de 2023 sobre o estado de ansiedade, né, e diagnóstico de ansiedade. Gente, vocês não têm noção. 26,8% da população brasileira está diagnosticada com ansiedade. Principalmente os jovens, 31% dos jovens estão desse 26, 31% dos jovens de 18 a 24 anos. Então, é um caso, assim, alarmante e que a gente vai descobrir o que é, né, a ansiedade e o que causa, quais são o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, eu tenho a honra agora de convidar o psicólogo e educador Luiz Bido, que é nosso professor, nosso colega lá na universidade, e os alunos estão todos ansiosos aí. Ai, o professor Bido vai falar, nós vamos perguntar da prova. Quero ver as perguntas aqui. Então, Bido, agora a palavra é com você, fique à vontade. Nós temos 10 minutinhos, mais uns 2 minutinhos. Se você quiser se apresentar, aí nós entramos no intervalo, aí vem a pergunta. Tá bom. Muito bem. Olha, Nancy, muito obrigado pelo convite. É um prazer, né, estar aqui, ainda mais para falar de um tema tão atual, né, tão presente, né? Todos nós somos ansiosos, né? Como terapeuta, 10 entre 10 pacientes que eu tenho começam a terapia dizendo que estão enfrentando uma situação de muita ansiedade. Então, a gente pode dizer, sim, que a ansiedade é hoje, né, o principal fator de doença mental, né? É uma doença mental, a gente já tem que começar atribuindo o nome, né, para a gente não ficar preso a preconceitos, né? É muito difícil mesmo a gente se sentir completamente equilibrado, completamente saudável, com a mente em ordem. A gente tem muita coisa mesmo para resolver, para dar conta. Então, vamos dizer assim, que esse perfil de ansiedade é um perfil natural, comum, mas preocupante, né, no sentido, como você falou, né, 10% da população brasileira, a gente está falando de 20 ou mais, né, de 20 milhões de pessoas ansiosas com diagnóstico de ansiedade. Então, é muita gente mesmo. Então, é importante que a gente fale sobre esse assunto agora. Então, tá bom. Então, vamos entrar agora no intervalo e já já nós voltaremos com a primeira pergunta. O que é ansiedade? Oi, voltando. Então, tem umas 2 perguntas aqui interessantes, da Bianca de São Paulo e a Carol. Mas antes de responder essas perguntas, Bido, vamos, se você puder explicar para a gente o que é ansiedade, como a gente pode sofrer por isso, aí depois a gente responde para as meninas. Sim. A ansiedade era para ser, a princípio, um movimento natural, né, um movimento da nossa mente para nos preparar para alguma eventualidade, alguma coisa que a gente precisa fazer, né? Então, se a gente vai a um encontro, ou se a gente tem, por exemplo, né, como fala a Bianca aqui, uma prova, a gente tem um período de preparação e a gente se prepara, vai lá, faz vamos dizer assim, isso teria que passar. A gente teria que voltar a um estado anterior de repouso. Mas o que acontece é que a gente não tem conseguido fazer esse retorno ao repouso. A gente tem permanecido ansioso. Então, se não é a prova, é algum outro evento. Então, se é no trabalho, é um momento do trabalho, depois um momento seguinte. A gente não consegue deixar mais de ficar ansioso. E com isso a gente fica antecipando o futuro. Então, é um pensamento antecipatório
e que nos coloca sempre, assim, nessa condição de depender do futuro, de ter apreensões, medos em relação ao futuro. Isso é a ansiedade, né? Agora, como é que ela se dá na prática? Bom, ela se dá com uma série de incômodos, desde palpitações, taquicardias, uma sensação de que algo não vai dar certo, ter sudorese, pode ter problemas respiratórios, né, não conseguir, perder o fôlego, enfim, calafrios, há uma série de sintomas que vão acontecendo dependendo do grau que a gente tem já de ansiedade. Mas a marca fundamental é essa, eu não ter um momento de repouso. Quer dizer, eu me preocupo, mas aí o evento passa, mas eu continuo preocupado por um outro evento e eu não consigo mais voltar a um estado de não preocupação, né? E a pergunta aqui da Bianca, né? Eu vou fazer uma prova no domingo, existe alguma coisa que eu possa fazer para controlar a ansiedade? Pois quando fico assim, me dá uns brancos. Então, eu acho que, por exemplo, o medo do branco é exatamente o que nos causa ansiedade, né? O medo de não lembrar aquilo que estudou. Então, eu acho, Bianca, que a primeira dica é você programar os seus estudos, né? Se organizar e estudar. E a hora que terminou, a hora que você achou que já estudou tudo, se desligar da prova. Não ficar pensando nela o tempo inteiro. Sua mente vai conseguir lembrar, ela vai conseguir guardar, desde que você esteja bem, esteja tranquila, tal. Então, ficar remoendo a prova, ficar preocupada com a prova o tempo inteiro, não vai ajudar a sua memória. Ao contrário, vai atrapalhar. Sim, respondido, né, Bianca? Bom, outra pergunta aqui interessante da Carol. Não informou a cidade, mas vamos lá. O ambiente interfere no aumento das crises de ansiedade, por exemplo, lugares com muita gente? Lugar, a ansiedade, né, de lugares cheios, tal, tem mais a ver com uma certa fobia, né, que a gente chama de agorafobia, né? Então é comum, assim, algumas pessoas ficam bastante perturbadas quando estão em lugares muito movimentados, como metrôs ou grandes praças e tudo mais, né? Se ficar ansiosa nesses lugares, tem que procurar respirar, procurar ficar numa posição que você consiga enxergar o que está acontecendo e se sinta mais segura, né? Mas isso não é exatamente ansiedade, né? Isso tem muito mais uma relação com o medo de estar em lugares abertos, né? Esse medo que às vezes a gente tem de estar vulnerável ao olhar e à ação dos outros, tá bom? Certo. Bom, e uma pergunta aqui, né? Como é sofrer de ansiedade? Você já respondeu, né, Bido? Uhum. Agora, o porquê andamos tão ansiosos? Então, nós andamos tão ansiosos porque estamos trabalhando demais, na verdade, né? É uma característica do nosso tempo a gente se envolver em muitas causas, a gente ter muita coisa para resolver o tempo inteiro, e a nossa mente fica tentando, a princípio, nos auxiliar, para a gente dar conta de tudo que a gente precisa resolver, né? E então, assim, esse nosso envolvimento acaba causando isso em nós. Além disso, a gente tem tido também uma influência, uma interferência muito grande da comunicação, das redes sociais, das TVs, tal, que acabam fazendo um recorte da realidade e trazendo para nós uma realidade, uma parte da realidade que é muito ansiógena, né? Então, muita gente tem medo de viajar, está deixando de viajar porque acha que é perigoso, está deixando de sair para um lugar público porque acha perigoso, está deixando de andar de carro porque acha perigoso, e a gente vai deixando de fazer as coisas porque, de uma certa forma, tem aumentado muito esse tipo de comunicação que nos leva a ter medo de muitas coisas, né? Então, eu acho que o nosso tempo tem essa característica, muito acesso à informação e uma informação que é muito ansiógena, que causa muita ansiedade também. Informações de perigo, você quis dizer, né? De Avisos de ciência. perigo, né, do tipo, olha, você vê, né, como é difícil isso,
veja o que aconteceu com fulano, veja o que aconteceu com cicrano, né? E a gente vai, né? A nossa mente vai guardando esses sinais, e quando a gente vai ver, a gente tá, né? Vou sair de casa e já fico pensando em tudo de mal que pode me acontecer. E Né? como substituir pelo bem? Ou seja, esquecer o mal e pensar, vai só acontecer coisa boa. Tem como fazer isso? Eu acho que um caminho para fazer isso é a gente começar a selecionar um pouco o tipo de acesso que a gente permite à nossa paz de espírito, ao nosso equilíbrio. Né? Quer dizer, o que entra dentro de nós pode ser, de uma certa forma, controlado. Então, eu posso controlar os programas que eu assisto, eu posso controlar quem está na minha rede social, eu posso controlar os sites que eu acesso, né? E se eu vou percebendo que essas informações não estão me fazendo bem, eu devo evitá-las. Sim. Né? Então, de maneira geral, isso é possível em qualquer situação. Né? Mas aí a pessoa tem que perceber, né, que está fazendo mal aquilo para ela, né, e por conta disso deixar de lado, ou deixar de fazer, ou deixar de assistir, ou deixar de seguir, né. Eu Sim. tive um exemplo disso, vou falar rapidinho, quando eu cuidava muito de animais de rua, fazia parte de ONGs, e ficava vendo muito isso na internet. Fiquei deprimida de tanto sofrimento que eu via com os animais. E isso também me serve para pessoas, né? A gente ficar vendo TV ou redes sociais, o que as pessoas passam de, de angústia, de sofrimento, que nem agora as guerras, né? Lá no Uhum. Oriente Médio. Então a gente tem que evitar de ver, porque a gente não vai, quem tem ansiedade, a minha opinião. Eu excluí essas coisas. Por quê? Porque isso está me trazendo tristeza. Eu não vou resolver mesmo, né? Eu penso Uhum. assim, não sei se o psicólogo pensa, ou a gente tem que enfrentar, né? Eu acho que você pode ter a informação, deve ter acesso à informação, né? Mas também deve filtrar a informação. Sim, Né? Então, há muitas informações sobre a guerra, né? Algumas são realmente tristes, né? Só que se você fica vendo aquela informação triste, se você fica vendo de novo aquele bombardeio, se você dia fica inteiro, repetindo isso, é como se você meio que se transportasse para ali, isso. né? Então, por isso que a gente podia alertar aqui, né, o pessoal que está nos ouvindo, de não ficar intensamente vendo coisas ruins, né? Ter as informações, Sim, mas não intensamente, porque isso pode sim, levar a uma ansiedade e o medo que você falou, né? sim. Então, É, gente, pode complementar. Não, eu só ia dizer que a gente acaba, no final das contas, ficando com medo de experiências e de vivências que não são nossas, no Sim, final das contas. Medos que não estão do outro lado da porta, mas que a gente traz para dentro da nossa vida. Né? Então, se você filtra isso bem e tal, tudo bem, mas se você sente que isso está te causando mal, está te deixando mais ansioso, é bom que você evite isso, né? isso aí. Então, gente, vamos entrar agora no intervalo e já já nós voltaremos. Voltando, tem duas perguntas aqui super interessantes da Miriam de Itabira. Já tive crises de ansiedade, só quem sabe já teve, já sabe, só quem sabe que já teve, né? Acredito que a tecnologia que deveria aproximar as pessoas tornou as pessoas mais isoladas e menos felizes. Ah, é de Salvador, da Bahia. E aí, Vitor, o que você acha dessa pergunta? Miriam, eu concordo plenamente com você, né? A gente tem usado mal a tecnologia, né? Realmente, a crise de ansiedade, né, é a crise que a gente chama de crise de pânico, né? É quando a ansiedade vai se generalizando e ela permanece na nossa vida e a gente acorda ansioso, trabalha ansioso, dorme ansioso, e chega uma hora que isso atinge um pico e a gente perde totalmente o controle sobre o nosso pensamento, né, sobre o nosso equilíbrio físico e mental, e essa experiência ela é bastante desagradável. E ela é fisicamente desagradável, porque nesse momento da crise, a gente sai do campo mental e a crise acaba dominando o nosso corpo mesmo. Então a gente começa a ter taquicardias, a gente começa a ter tremedeira nas mãos, a gente começa a ter sudorese, né? E a impressão, né?
como você disse, só quem já teve é que sabe, a impressão é que a gente está tendo um ataque cardíaco, né? É algo bastante grave, porque a pessoa pode ficar completamente desorientada. Então, em algumas situações, quando eu pude atender pessoas nesse estado, né, eu suspendia toda a agenda, suspendia todo o trabalho ao redor para ficar com a pessoa no tempo que ela precisasse para ela poder se reconectar, se centrar. Algumas vezes isso era no ambiente de trabalho, então todas as vezes que isso aconteceu no ambiente de trabalho, a empresa também foi parceira e levou, né, o colaborador até em casa, porque é muito perigoso mesmo, né, numa situação dessa, pegar transporte público, ir para casa sozinho, então sempre a empresa levou o colaborador para a gente poder colaborar e ajudar a pessoa a superar. É muito, muito assustador, essa experiência é muito assustadora mesmo, como você descreve, Miriam. Então, e aí o Pedro pergunta se essa já juntou aí uma pergunta relacionada ao que a Miriam falou. Se essas crises de ansiedade, né, mais agudas e crônicas, provavelmente, pode evoluir para alguma doença. Boa Então, pergunta, Pedro. boa pergunta, sim, Pedro. E, na verdade, sim, evolui mesmo. E acho importante também, até para a gente detectar, perceber esse caráter evolutivo. Então, a gente começa com essa nossa ansiedade do dia a dia, né? Ah, amanhã tenho prova, estou ansioso, tal, não sei o quê. Mas depois eu faço a prova, passo a ansiedade. Mas eu começo a perceber, né, um segundo estágio, quando a ansiedade se torna generalizada. E aí eu o tempo inteiro estou ansioso, ela não passa. Isso já é um segundo momento, e é nesse segundo momento que ocorrem as crises de pânico, que é uma terceira etapa, né? Uma crise crônica de ansiedade é a chamada crise de pânico. Se tudo isso vai acontecendo e a gente não trata, né, ou procurando um médico, né, e aí o médico especialista nisso é o psiquiatra, fazendo terapia com psicólogos, com né, qualquer outro tipo de terapia, né, mas a gente tem que cuidar da ansiedade, senão ela pode ir evoluindo, né? A próxima etapa seriam os pensamentos e comportamentos obsessivos, compulsivos, né? A pessoa começa a ter toque, né? Porque ela começa a repetir comportamentos de controle, né? E aí já é uma quarta etapa. E se ela insistir, né, e não cuidar, ou se ela não tiver acesso a esse cuidado, se ela não tiver conhecimento, né, ela pode começar a ter realmente ocorrência de crises psicóticas e esquizofrênicas, né, com um distanciamento da realidade, perdendo o sentido de si, a identidade e tudo mais, né. Então é algo bastante sério, sim, e é evolutivo. Então, a hora que puder, a gente precisa parar, cuidar, tratar, porque é bastante sério. Então, o profissional indicado é o psiquiatra, né? E, paralelo a isso, uma psicoterapia, né? O Sim. psicólogo. Uhum. Aí a Jéssica perguntou de Belo Horizonte, aí eu posso responder. Uhum. Existe alguma atividade física melhor para quem tem crise de ansiedade? Então, qualquer exercício que você fizer, né, no seu dia a dia, fazer uma caminhada mais forte, o exercício de musculação, fazer exercício com peso ou na sua casa ou no parque, e exercícios de alongamento, né, com exercícios de respiração. Então, todo exercício que você fizer, controlado e com orientação, você vai trazer benefícios para a ansiedade. Aí você precisa da orientação de um profissional, né, da educação física, ou, né, a gente aqui tirar essas dúvidas aí, não sei se eu estou colaborando com você, mas a informação é fazer exercício, porque o exercício, ele libera substâncias, né, que vão melhorar a sua ansiedade, vão como se dopar, que o próprio nome diz, dopamina, né, o exercício libera dopamina, serotonina, esses hormônios que vão trazer o bem-estar para você. Além dos exercícios respiratórios, que se você entrar no meu Instagram, eu tenho lá exercícios respiratórios para você melhorar, para você acalmar.
né? Então, todo esse contexto de exercício vale a pena, junto com um tratamento com psiquiatra, com psicólogo, né? Se você tem crises agudas ou crônicas, o ideal é procurar esses profissionais também, além do exercício. Certo? Sim, Peraí, deixa eu ver, a Nazaré. Como identificar crises de ansiedade em crianças? sim. Crianças também têm ansiedade, infelizmente, cada vez mais cedo, muito por conta da gente atribuir às crianças cobranças e responsabilidades que talvez ainda não sejam o tempo, né? Ainda não seja o tempo para cobrar isso delas. É algo que é um assunto à parte, mas que a gente pode tocar depois. O certo é que a gente tem tido cada vez mais uma incidência crescente de crianças ansiosas. E os sintomas são exatamente iguais aos que eu falei. Começa com uma ansiedade generalizada, então a pessoa é ansiosa para tudo, né? Você vai perceber que a criança não desliga, ela não consegue brincar, que ela leva a brincadeira muito a sério, vai deixando de se divertir enquanto brinca, e é isso, se não cuidar, aí começa a ter comportamentos mais compulsivos, mais obsessivos, que você pode observar também. Tudo isso já vão sendo sinais de que essa criança também está precisando de cuidados. Muito obrigada, Bidu. Então, agora nós vamos entrar no terceiro comercial e já já a gente volta. Oi, voltando. Queria agradecer aqui a Heloísa, que ela elogiou aqui o tema do programa e que está muito bom. Muito obrigada, viu, Heloísa, que vocês estão gostando. Aqui é para vocês, tá? Mais aqui uma pergunta, gostaria de saber dos mestres Bido e Marlon, sou da cidade de Diadema. Nancy, qual a importância da atividade física para a saúde mental? Os exercícios ajudam a melhorar a parte física e a função social do paciente em risco de saúde mental. Vamos fazer o seguinte: quem é que está perguntando? Vamos deixar exercício físico para outra entrevista, sabe por quê? Porque senão não vai dar tempo do professor Bido responder as questões dele, tá bom? Ah, é o Marlon. Tá. Oi, Marlon. Pode ser? A gente faz exercício se sobrar tempo, porque a gente está bem justo aqui, ó. Eu vou fazer uma pergunta agora, né, que foi dos ouvintes também. Pode-se tomar medicamento contra a ansiedade, medicamento assim aleatório, eu vou lá na farmácia e tomo, ou tem que ser prescrito? Como que vai ser isso? Nunca, né? Medicamento aleatório, né? Cuja única vertente é a propaganda, não, né? Tem que procurar, sim, um médico, né? Vencer também as barreiras do preconceito, né? Então, não é só louco que vai procurar o psiquiatra, todos nós devemos fazer uma consulta com o psiquiatra. Não havendo acesso ao psiquiatra, pode ser o clínico geral, ele tem formação também, ele também pode ajudar. E você deve dizer para o clínico geral o que você está sentindo. A ansiedade que não desaparece, se já tem palpitação, tremedeira, se não consegue dormir, se anda assustado com tudo, diga para o médico e ele vai te ajudar. Existem bons medicamentos, medicamentos modernos não são viciantes, o médico acompanha o seu tratamento. A única coisa que você tem que prestar atenção é que você não deve parar de tomar sozinha, né? Então, às vezes, a gente começa a tomar, melhora um pouquinho e para. Não, vai primeiro ao médico e o médico vai dizer se já pode parar ou não e em que ritmo você pode parar, tá bom? Mas pode tomar sim. Legal. Então, com a psicoterapia, pode diminuir a incidência de medicamento ou não? Ela ajuda? Depende do caso. Normalmente, sim, a psicoterapia, o autoconhecimento, à medida que a gente vai também olhando para a nossa vida e dando outras soluções, outras respostas, aprendendo a responder de uma maneira diferente, né, às demandas da vida, a gente vai também se acalmando e pode ser sim que a demanda pelo medicamento diminua. Tá. Então a gente tem que aliar aí a psicoterapia, né, aos tratamentos medicamentosos. É. Também queria perguntar, depois eu vou, se der tempo, eu respondo para o Marlon. Se alguma dica aí, Bidu, para a gente se livrar aí da ansiedade,
Como que eu faço aí no meu dia a dia? Nossa, meu estresse hoje é trânsito. Até contei hoje Uhum. na sala de aula. Quando eu vinha Uhum. da Zona Leste, né, que eu trabalhava lá uma época, a ansiedade ela era tão grande que começava a formigar meu corpo inteiro. É, Aí o que eu fiz? Consegui pedir demissão de lá. Eu tive prejuízo financeiro? Tive, mas só que o prejuízo que eu tinha de ficar no trânsito presa, eu não sei se era pânico, eu só sei que eu uhum. senti esse. E como enfrentar isso na vida moderna? É. Né? Não, é um desafio mesmo, né? Trânsito e exigências do trabalho, relacionamento, né, com os colegas de trabalho, chefia, objetivos, projetos, um projeto em cima do outro, tudo isso vai deixando a gente muito ansioso. Eu costumo dar 3 dicas para você trabalhar a ansiedade. Vou passar as 3 para, né, todos nós estamos aqui e os ouvintes estão aí acompanhando a gente, né? A primeira pode parecer básica demais, mas ela é fundamental e tem um pouco a ver também com o que o Marlon perguntou e com o que você já falou antes. Tem a ver com a respiração. A gente precisa aprender a respirar, né? Então, parar e respirar 3, 4 vezes. E para você saber se você está respirando corretamente, coloque a mão sobre o umbigo. A barriga precisa mexer. Quando você encher o pulmão de ar, a barriga precisa estar cheia de ar e soltar o mais devagar que você puder. Faça isso sempre que for necessário, 3 ou 4 vezes. Dá para você fazer discretamente no trabalho, ninguém vai perceber, e isso tem um efeito muito profundo, porque regula os batimentos cardíacos, regula a pressão arterial, né, dá uma sensação de alívio, porque a gente vai ficando ansioso e a gente vai respirando cada vez mais no diafragma, respirando cada vez com menos amplitude. Então, ao longo do dia, quantas vezes você quiser, se sentiu um pouco ansiosa, ou se sentiu, por exemplo, sendo invadida por pensamentos ansiógenos, pensamentos de medo, tal, para, se concentra e respira. Você vai perceber que isso imediatamente vai te acalmar, né? O segundo ponto, também muito importante, é uma espécie de controle sobre a sua própria mente, trazendo a sua mente sempre para o presente. Então você está lá pensando, pensando no amanhã, tal, se deu conta de que está pensando em algo que é só para amanhã, corta o pensamento, fala, não vou pensar nisso agora. E pense no presente. O que você está fazendo agora? O que você tem para fazer agora? Né? A nossa mente tem armadilhas. Armadilhas que a gente mesmo cria para nossa própria defesa. Né? Só que algumas vezes elas mais atrapalham do que ajudam. Então não adianta, eu vou resolver o problema de amanhã, eu vou resolver amanhã. Hoje eu preciso fazer aquilo que está sendo apresentado para hoje. Né? Então isso chama presentificar. Então, o tempo inteiro, presentifique. O que você está fazendo agora? Onde você está? O que é necessário fazer agora? Presentifique e respire. E a terceira dica é assim: não se prenda com culpas. Culpa é diferente de responsabilidade. Então, você fez alguma coisa que você precisa arrumar, você tem que dar uma resposta para alguém, liga para a pessoa, vai até a pessoa, resolve, não fica protelando, né, que a gente sabe que é pior. Agora, às vezes a gente fica enrolado com algumas ideias, com algumas culpas, que a gente não tem mais como resolver. Ou porque não é mais da nossa, né, competência, alçada, ou porque já aconteceu, né? Quer dizer, às vezes a gente tem culpas até com pessoas que já morreram, falar, se eu pudesse ter feito aquilo, e isso vai tomando o nosso pensamento, isso vai nos envolvendo numa melancolia que não é legal. Então, assim, culpa, a princípio, ela não serve para nada. A responsabilidade, sim. Então, se eu tenho condições de arrumar, eu vou lá e arrumo, e isso me ajuda muito. Se eu não tenho, eu tenho que deixar isso para trás, tenho que tocar a vida e seguir, e isso vai me ajudar bastante também. Então, resumindo, 3 dicas: respire, presentifique e não fique enrolado na culpa. Se der para resolver, resolve, responde. Se não, bola para frente, todo mundo erra, a gente erra mesmo, vamos
virar a página e reconstruir o que for necessário. Hã? Nossa, gente, excelente dicas, hein? Quem está ouvindo aí, são dicas assim para você melhorar e não ter que procurar medicamento, né? Então, esse presensifique, ou seja, não sofra por antecedência. Eu era muito assim, sofria com antecedência. Não sofra, faça o que você está fazendo hoje. Presensifique. Eu não sabia que tinha essa palavra. Como que é? Presentificar. 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 Essa é uma dica Perfeito. também, Nancy, para quem está no carro, por exemplo, como você, e aí está um trânsito danado, e você está olhando para o relógio, e o relógio passando, e você já está atrasado. Então, se você já está atrasado, a minha dica é pegue a sua playlist mais bacana, aquela que você curte mais, e comece a cantar, e É, comece a dançar dentro do carro, porque o trânsito não vai andar, e você tem não vai jeito. andar para trás do relógio. Você não vai É chegar que tem, adiantado, porque você já está atrasado. Então, curta a sua é que tem, playlist e tem, chegue bem ao trabalho, né? tem muita gente de fora aqui que eu acho que não tem trânsito, né, em Santa Não tem Catarina. trânsito, graças a Deus, né? Mas são dicas preciosas, viu, gente? A respiração, o que que acontece, né? Que é essa dica que o Bido deu. Você ativa o nervo vago do que vai se conectar ao coração e ele vai diminuir a frequência cardíaca, vai te acalmar. Além disso, ele também libera as substâncias para acalmar. Então, a respiração tem exercícios até específicos para isso. A gente respira pelo nariz, inspira e solta, expira pela boca em 4 tempos. Inspira pelo nariz 3 tempos, devagar, e expira pela boca devagar, 4 tempos, bem devagar. E isso vai melhorar, que nem você está com raiva de uma pessoa, né? Respira e fica lá na sua, né? Não adianta levar a culpa, né? E o que já passou, passou, né? E passar numa boa, gente. Né? O que passou, tem gente que é encrenqueira, para quê sem encrencar, né? Ressignifique sempre a forma longa na terapia. Ou tem outro método? Pergunta da Cristiane, de aluna da psicologia, olha lá. É, Ressignificar sempre. Lido aí, vamos ver se você consegue responder. Essa é sim, a última. então, ressignificar pode ser um processo mais longo, sim, passa pelo autoconhecimento, exige tempo, exige paciência, sim, né? No caso da ansiedade, você pode dizer para o seu terapeuta que você, né, como ansiosa, tem pressa. Então, combine com o terapeuta, né? Quanto tempo, qual o caminho, né? A terapia é um espaço de comunicação, de ressignificação. Então, existem várias terapias que estão mais curtas, não precisam ser terapias muito longas, não. De qualquer maneira, curta ou longa, sempre ajuda muito. Auto se conhecer ajuda muito na questão da ansiedade. Uma pergunta aqui para complementar o rol de perguntas. Eu queria saber se a ansiedade ela pode ser aguda ou ela é um transtorno crônico, ou tem as duas. Ela começa cronicamente, naquela linha que eu falei, começa como uma ansiedade mais comum, mais cotidiana, depois ela se generaliza, aí ela vai para o ataque de pânico, e aí ela vai crescendo. Quando ela chega já nessa fase mais do pânico, ela pode se tornar, ela se manifesta de modo agudo, mas ela pode se tornar crônica. E aí, para vencê-la, realmente, além da medicação, tem que ter terapia. Só a medicação não vai ajudar. Certo, muito obrigada aí, professor Guido, Nada. psicólogo, especialista. E queria agradecer aqui ao pessoal entrando aqui, mais perguntas não vai dar tempo. Uhum. Vamos deixar para outra hora, outro programa. Tenho a pergunta, nós já estamos no final. Espera aí, deixa eu ver. Atualmente, muitos psicoterapeutas do Marlon recomendam a realização de exercício físico quando o paciente está em tratamento psicológico. Marlon, foi porque eu expliquei, né? Libera lá a substância serotonina, que vocês já aprenderam, e dopamina, né? São os hormônios do bem, que você vai se sentir bem, por isso que eles recomendam o Sim. exercício, tá? Qual a importância da atividade física para a saúde mental? É isso. Ele libera Sim. essas duas substâncias e a pessoa vai se sentir melhor, né? Ele faz o efeito também do calmante, atividade física. E sobre a respiração, as práticas
Mindy, de mindfulness, né, de meditação, de atenção plena, sem dúvida nenhuma, yoga, meditação, mindfulness de maneira geral, todos são ferramentas para diminuir a ansiedade e depressão, todas elas, com certeza. Então tá bom. Muito obrigada, Bido, pelas respostas, mas nós estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer aqui o nosso bate-papo, né, Bido? Foi muito legal as perguntas aqui, e queria agradecer aí a audiência, a Argentina, Quebec, Canadá, e o pessoal de São Paulo, os nossos alunos, todos aqui perguntando. E eu queria deixar meu contato, né, para quem Sim. está ouvindo a gente, né, do Brasil, de qualquer lugar do Brasil ou de fora, hoje pela internet, a gente consegue estar conectado o tempo todo, né? Então, no meu Instagram, que é Luiz com Z, _Bido, pode me mandar uma mensagem por ali e a gente entra em contato para aquilo que vocês precisarem ou quiserem perguntar ou tiverem ali qualquer coisa que eu possa ajudar. E agradeço, viu, Nancy? Obrigado pela oportunidade e foi um prazer. Eu queria saber se você quiser deixar o telefone também. O telefone em São Paulo é 11 98224 7544. Pode mandar um WhatsApp lá, que se não responder na hora, porque eu vou estar atendendo, mas eu respondo depois. Gente, vale a pena, hein? Quem precisar de psicoterapia, eu indico. E aí, no meu caso, quem quiser perguntas, né, de exercício, de qualidade de vida, de alimentação, sobre ansiedade, pelo meu Instagram, Nancy Price, né, aqui pela rádio também. E o Instagram é Nancy com Y, Preissing, tá? Tá também na propaganda aí do programa. Então, eu queria agradecer a todos, ao professor Bido, psicólogo Bido, e aos alunos, aos ouvintes, e até a próxima semana, ao pessoal de Quebec aqui. Bom, obrigado então. Um abraço. Tchau, tchau, abraço. Tchau, tchau.